Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso último vídeo, que falamos sobre paralelos e meridianos, correto? Agora a gente vai falar sobre latitude e longitude. A gente viu que para a gente entender o que é a latitude, a gente precisa antes entender o que são os paralelos, beleza? E para entender a longitude, a gente precisa entender primeiro os meridianos. Então, pois bem, vamos lá. O que é a latitude? Certo? A latitude é o seguinte, é a distância, certo? É a distância da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Perceba que aqui a gente vai ter como referencial a linha do Equador, certo? É o nosso referencial. A latitude é, então, a distância que um ponto ocupa em relação à linha do Equador. Vamos ver aqui no mapa. Olha aqui, ó. Olha a linha do Equador aqui, certo? Então, a latitude vai ser a distância entre um ponto qualquer e a linha do Equador, beleza? Então, bora lá. Vamos entender melhor isso. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O ponto, vamos ver aqui o ponto A. Olha aqui o ponto A. Qual é a latitude desse ponto A? Certo? Qual é a latitude dele? Para a gente entender, né? A gente tem que ver né? Primeiro a linha do Equador. Onde é que está a linha do Equador? A linha do Equador está aqui, ó. Cortando no ponto zero, ó. O ponto zero. Certo? Então a linha do Equador está aqui. A latitude do ponto A vai ser dada pela distância em relação à linha do Equador. Veja, o ponto A está aqui, ó, a 40 graus do ponto da linha do Equador, que está aqui. Então, a latitude do ponto A é 40 ao quê? Ao norte ou ao sul? Ao norte. Certo? 40 ao norte. Aqui na apostila, a gente traz toda o destrinchamento dessa questão. Beleza? Ó, cada ponto, ó, cada ponto desse mapa a gente traz um destrinchamento. Beleza? Então vamos lá, vamos praticar mais, né? Vamos ver aqui. Vamos para a longitude. E você viu na resolução que eu frisei o seguinte, ó, que deve ser indicado também, né, no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Naquele caso estava 40 graus ao norte, certo? Porque estava acima da linha do Equador, né? Foi o que a gente justamente frisou aqui na resolução, ó. 40 graus ao norte, beleza? Então você conseguiu entender o que é a latitude? A latitude é a distância entre um ponto qualquer e a linha do Equador. E você vai dar a latitude por ao norte ou ao sul, beleza? Então vamos para a longitude. Daqui a pouco eu vou mostrar aí um macetezinho para você memorizar e não se confundir. Então a longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem
meridiano de origem, e o meridiano local. E adotou-se como meridiano de origem, qual foi? O meridiano de Greenwich, beleza? Meridiano de Greenwich. Então você está em um ponto qualquer, né? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui do ponto A. Você está em um ponto qualquer, certo? E você quer saber a distância, né, entre o ponto de origem, que é o meridiano de Greenwich, ó. Origem, lembra o que? 0, certo? Aqui está o meridiano de Greenwich. Lembre-se, os meridianos cortam de norte a sul, como falamos no último encontro, certo? Então veja ele aqui, ó, conforme a linha em vermelho. Então você quer saber a distância entre o meridiano de origem, que é o meridiano de Greenwich, e o meridiano localizado no ponto A. Olha ele aqui, ó. Qual é o valor que aparece aqui nessa linha? Qual é o valor? Veja aí, deixa eu aproximar a imagem para você. 80, certo? Então, 80 graus de longitude. Não é isso? 80 graus de longitude é o quê? Ao oeste, como a gente frisou aqui, ó. 80 graus de longitude ao oeste. Beleza? E aí é outro ponto que eu queria frisar. A latitude pode ser ao norte ou ao sul. Já a longitude pode ser dada por ao oeste, né, como foi esse caso, ou ao leste, certo? Beleza? E também pode ser considerada negativa a oeste, certo? A longitude pode ser considerada negativa. Aí tem um macetezinho para você lembrar que ela pode ser negativa. Pense assim, oeste. Eu coloquei esse macete lá na apostila, certo? Oeste, não tá bonito, mas dá para entender. Começa com O. O lembra 0. Então você pensa que o oeste está assim, à esquerda, e aí você pensa comigo. Então pode ser dado como negativo, beleza? Então um macetezinho aí para você não esquecer. Então, reforçando, ela está a oeste, certo? Pode ser a oeste ou a leste, né? E o que é que acontece? Você lembra que o O, você pensa em 0 e pensa que ele pode ser puxado para trás, pode ser negativo, beleza? Então, a oeste pode ser negativo, certo? Sempre tomando como referencial o meridiano de Greenwich, beleza? Ou Greenwich, certinho? Aqui na apostila a gente traz todos os detalhes na resolução, certo? Então, só para concluir essa parte. Os valores da longitude variam de 0 a 180 graus, ó, a leste, e a oeste de Greenwich. Os valores da longitude são considerados negativos a oeste e positivos a leste. Então você pode ter de 0 a 180 graus. Beleza? A leste ou a oeste. A oeste negativo, a leste positivo. Então o que é que você sempre vai fazer para calcular a latitude e a longitude? Pega o paralelo, no caso da latitude, pega o paralelo referencial, linha do Equador, e a questão vai dizer, né, os graus que distanciam do ponto.
E aí você vai calcular. Se for o caso da longitude, você vai pegar o meridiano referencial e ver a distância em graus. Beleza? Aí eu disse que ia mostrar um macetezinho, né? Então bora lá pro macete. Deixa eu mostrar para você o macete. Só um momentinho. Então bora lá pro macetezinho aqui, ó. É o chamado macete Lapa-Lome. Bora lá. Lapa-Lome. Como assim? A gente sabe que para a gente encontrar a latitude, a gente precisa entender o que são os paralelos e ter como referencial os paralelos. Então é o Lapa, certo? Latitude, você vai lembrar dos paralelos, beleza? Isso aqui também faz parte do nosso material. É um macetezinho. Lapa, né? Toda vez que pensar em latitude, paralelos. Quando for pensar em longitude, né? Você vai lembrar dos meridianos. Então, Lapa, certo? Lapa, né? Latitude paralelo. Lome, Lapa-Lome. Longitude, meridianos. Beleza? Então, um macetezinho, certo? Para você não se confundir. Então, você memoriza, é mais fácil memorizar isso por causa da sonoridade. Lapa-Lome. É muito fácil você pronunciar isso e acabar memorizando. E isso aqui é um modelo, gente, para você construir os seus próprios macetes de memorização, para você aplicar aos seus estudos, para você utilizar em todos os momentos, você criar os seus próprios, certo? A ideia aqui é que você comece a criar os seus próprios, entende? E aí você vai amadurecendo, né, esses mecanismos de memorização, beleza? Essas técnicas de memorização. Então, aqui é o macete de hoje, Lapa-Lome, beleza? Então é isso. Fora aquele outro, né, do oeste. Crie os seus próprios também. Se criar outro, bote aqui nos comentários para a gente ir crescendo aí no conhecimento. Então, por hoje é só. JVC, saudações, um grande abraço.